Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho Fora da Caixa, um podcast diferente. Para nós, todos que somos pessoas diferenciadas, que estamos atrás de mais do que uma palavra, um versículo, mas estamos atrás de uma revelação, de uma verdade que nos liberta. Amém? Hoje a nossa configuração aqui está nova, diferente. Eu estou até meio preocupado porque pode sair de tudo um pouco, né, Bim? Na minha segurança é o Bim daqui que dá uma segurada para falar assim, ó, menos Verônica. Não me defende, amor. O Bim não defendeu não, Não, gente. tá quietinho. Mas hoje estamos aqui com V. Tudo bem, gente? E hoje a Verônica, ela vai conduzir todo o podcast, ela que vai falar. Não vou não. Mas teremos uma noite, em nome de Jesus, agradável, Amém. divertida eu sei que será. Espero que também seja uma noite de um conteúdo bacana. Amém. Amém? Sejam todos bem-vindos aí. Já tem alguém Amém. que apareceu? Já, a Thelma já tá aqui. É verdade. Por que a Thelma não está aqui? A Thelma amanhã, ela presta assessoria em supermercados e amanhã haverá uma vigilância. Isso, uma vistoria. Vistoria da vigilância. E aí deixar tudo bonitinho, arrumadinho ali, os pormenores para amanhã ser, em nome de Jesus, aprovado já de cara, como sempre tem sido, graças a Deus por isso. Jesus. Aqui, ó, e ela já entrou aqui falando, pastor, ó, a Verônica vai me substituir muito bem, então, ó, nada de intriga da oposição, hein? Eu falei muitas vezes, eu já estava assim, muito bem, amém. Olha que horror. Mas aqui, ó, o Delvio já tá aqui online com a gente, o Rubervan, a Paulinha. Eu tenho certeza que o Rubervan já preparou as perguntas para você, pastor. Rubervan, as perguntas você direciona para Verônica já, diretamente, em nome de Jesus. E o tema de hoje será qual? Jesus como a nossa pedra angular. E por que isso? Eu gosto de dois, né? Jesus como a pedra de tropeço, né? Que na verdade não é o Jesus que leva as pessoas a tropeçarem. É a justificação pela fé que leva as pessoas a tropeçarem em Jesus. Jesus, então, ele vem, nasce, cumpre toda a lei, morre e é ressuscitado para a nossa completa justificação. E aí o apóstolo Paulo diz que nós somos justificados pela fé na obra de Cristo. Somos declarados inocentes e sem culpa diante de Deus, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que cremos que Jesus fez por nós. Então, quando o mesmo Paulo lá em Romanos 9, 30 a 33, Paulo fala que Israel tropeçou na pedra de tropeço, que na verdade não era simplesmente em Jesus como o Messias, mas eles tropeçaram na tentativa de se justificarem por meio das obras. E é bacana que fala que os gentios que não procuravam uma justiça pela fé, a receberam. Mas os judeus que buscavam uma justiça pelas obras, não a receberam. E aí eles tropeçaram. Eles tropeçaram em Jesus, porque Jesus cumpriu a lei que os justificaria, que nos justifica pela fé. E eles achavam que eles dariam conta de cumprir a lei para eles mesmos, uma autojustificação, uma obediência à lei. E eles nunca deram conta e nunca darão, e nenhum ser humano nunca conseguirá cumprir nenhum dos 613 mandamentos. Pastor, achei que eram só 10. No dia que pode piorar? Pode. Porque os 10 você já não dá conta. Então, além de 10, tem 603. Então, é um pouquinho além. E aí esse parzinho, nesses gêmeos, Jesus como aquele... a Siri participando. Fica quietinha aí. O Jesus que é a pedra de tropeço, vamos colocar assim. Jesus também é a pedra angular. Que aí é bem bacana esse entendimento, que Pedro, teve esse entendimento, ele pinça lá de trás do livro de Isaías, essa revelação que Deus já tinha falado para o profeta, que ele colocaria em Sião uma pedra angular. Já já nós vamos ler a respeito disso. Sobre pedra angular, está pronta ali que o Bim fez essa arte para nós. A pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas construções antigas, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, também chamada de pedra da esquina. Acho que tem até um site que chama
cornerstone, que eu acho bacana isso, né? A pedra da esquina. E formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir da pedra angular, eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. Então é bacana a gente entender isso, porque já mostra mais ou menos assim, qual que é o papel de Cristo. Um dia que eu escutei, acho que eu ouvi do pastor Joseph Prince, nunca mais esqueci, e achei fantástico. Ele falou assim, Cristo não é a linha de chegada, Cristo é o ponto de partida. Então, a partir de Cristo, você tem o privilégio de construir a sua vida. Não para ser aceito, não para ser perdoado, não para ser justificado, não para entrar no céu, mas para você ter uma vida aqui na terra já com uma qualidade muito boa, muito diferente. Quando fala, então, uma pedra de esquina, né, ali na quina de um edifício, então, de um lado, né, aqui é vertical. Na vertical sai um ângulo reto perfeito e na horizontal também um ângulo reto perfeito. Os 90 graus ali, ou seja, se você, Marcelo, construir esse edifício, essa parede, observando esse grau, essa direção, essa orientação, a tua parede vai estar aprumada. A chance de cair é muito menor. Se você construir para cá e do outro lado ali, vai ser bacana. Né? A construção será bem edificada. E de outro lado, como fundamento, como alicerce. Né? É a partir de Cristo. Então, a partir de Cristo, eu construo a minha vida orientado por Ele, e a partir de... Então, assim, para os lados e para cima. Ele é o fundamento que vai sustentar a minha vida, a fé que eu tenho em Cristo, a obra consumada dele, e as palavras dele vão orientar a construção da minha vida nessa terra. Nossa, muito. Pastor, eu lembro quando você pregou a primeira vez que você falou disso, né? Que Cristo ele não é o ponto de chegada, mas o de partida. E isso para mim foi libertador, porque eu não enxergava desse jeito, você acredita? E quando você fala, agora você falou disso, eu fiquei assim, uau, né? Tipo, nós seremos orientados pela palavra dele, né? Sim. Aí aquele versículo que, né, a gente tem conversado muito e eu tenho falado muito aqui na igreja, o Josué 5:1-7, né? Josué, eu só quero que você se esforce para quê? Que você tenha coragem para quê? Aliás... Josué 1:9. Esse é 1:9. 1:7 está do outro lado. Lá. Tá. E fala o quê? Josué, tão somente seja forte e corajoso. Para quê? Para você ter o cuidado de ser orientado pela palavra. Só isso que eu quero, só isso que eu espero. Eu não quero sacrifício, eu não quero oferta, eu não quero nada. Eu só espero que você seja corajoso, né? Para nós, que seja macho. Para quê? Para você pautar a sua vida pela palavra. Não sai nem para a direita, nem para a esquerda, né? Provações, tentações, atalhos, ilusões vão querer te puxar de tudo quanto é lado. Mantenha-se firme no meio, entre a direita e a esquerda. E ele fala, e você terá um caminho bem sucedido. Você terá uma vida bacana. Uma vida perfeita, meu irmão, não existe vida perfeita. E existe o quê? Existem variáveis que nós controlamos e existem variáveis que não estão no nosso controle. Mas aquilo que está no nosso controle, se a gente já... Opa, peraí. Se eu cuidar das minhas plantações, as minhas colheitas elas serão boas e pode ser que apareça uma colheita ali, mas não fui eu que plantei. Né? O mundo, o diabo, situações que não está no controle. Então, assim, essa capacidade, né, da gente... Marcelo, ó, fica firme aí. Mas Jesus está difícil, está demorando, aguenta a mão, moço. Né? As tentações, as provações, eu gosto muito ali da semente, né? Da terceiro tipo de semente. A primeira caiu no solo, na parábola do semeador, caiu na beira do caminho e o diabo arrebatou. A segunda, então essa pessoa nem nasceu de novo. A segunda pessoa nasceu de novo. E aí vem as perseguições, as tribulações, e não firma muito, a semente não é muito, né, profunda, e depois vem as perseguições, e depois essa última, que ela cai, só que entre os espinhos. Eu gosto que Jesus fala ali, como se ela estivesse crescendo junto com os espinhos. Quais são os espinhos? As preocupações da vida diária, que é normal.
as ambições, que aí você... Não, eu tenho ambição, isso é bom, ter ambição, ter sonho, ter projeto, só que não pode sair nem para a direita nem para a esquerda. E no último ele fala das ilusões do mundo, que aí eu brinco que é igual o Mr. M. Pastor, Mr. M é a turma das antigas, lembra? Quem é mais novo não lembra. Né? Que era o mestre das ilusões. E a gente às vezes fica iludido aí com algumas coisas e perdemos o foco da palavra. E aí queremos um atalho. O Binho já viajou comigo, nós arranjamos um atalho, né, Binho? Prestou, não prestou não, né? Tudo que nós andamos para frente, nós tivemos que voltar para pegar estrada de asfalto que não prestou nada aqui lá. Então, é isso, Marcelo. Use o meu nome como fundamento e a minha palavra como planta, como para você construir sua vida. E a gente até comentou essa semana ainda, né, pastor, que o mundo está concorrendo muito, né? E esse texto fala, né, que a palavra que concorrendo, ela fica infrutífera. Sim. Né, quando cresce no meio dos espinhos. Você acha que é por isso que Deus já falou, seja forte e corajoso? Porque tem atitudes que a gente precisa tomar que é de coragem mesmo. É de coragem mesmo, né? É de assim, é corajoso, mas eu posso perder essa oportunidade, esse privilégio, essa promoção. Eu posso perder, mas isso não vem de Deus, ou isso não está me cheirando muito bem. Isso daí pode me tirar daquilo que Deus tem me chamado para eu viver. Então, ser corajoso para permanecer na palavra. Né? Como diria Celhão, não é bolinho, não. Sim. Por isso que é isso, né? Seja forte e corajoso. Porque as tentações, as propostas virão. Né? E aí você quer ser servido por quem? Né? E é engraçado, porque assim, hoje eu até mandei um vídeo para você, não sei se você chegou a ver, da Helena Tanuri, e ela fala que o diabo, ele vem com propostas sutis, né? Não é um negócio que é assim escancarado, porque senão não é escandaloso, não. Assim, sai pra lá. Não, quando fala assim, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ou seja, ele sonda. O que o Marcelo gosta? Quais são as áreas, os prós e os contras do Marcelo? Na onde que o Marcelo é mais vulnerável? Na onde que o Marcelo é mais carente? Quais são os sonhos e os desejos do Marcelo? E aí, de repente, é o que eu falo, é o pescador que chega na beirada do rio e aí pergunta pro outro, o que que tá pescando, o que que tá pegando? Milho, minhoca, massinha, capim, sei lá mais o quê? O diabo, ele pega, eu acho que eu consigo fisgá-lo com isso daqui. Então, ele não é, Sim. Quando eu leio ali na Bíblia, pensa, isso é até meio esquisito, que eu não tenho resposta, não. Então, vou deixar você, às vezes, sem resposta. Cadê o Rubervan para perguntar? O Rubervan, Delvio, o André, tem uma turma boa aí. Né? Porque ali fala... Quando eu penso que quando o diabo enganou Eva e Adão, eles eram perfeitos. É ruim, moço. Não tinha a carne de Adão e Eva. Eles eram espírito, alma e corpo perfeitos. Não tinha a velha natureza. Não tinha a natureza adâmica. Era a natureza celestial. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Então, você vai ficar sem dormir também. Vai ficar pensando. E o diabo conseguiu enganar os dois. Então não foi qualquer proposta, né? Não, moço. Não, e não foi uma coisa assim, né? Não. E assim, se ele teve essa capacidade, ele teve a audácia e a capacidade de derrubar dois seres criados à imagem e semelhança, perfeitos, iguais a Deus, e eu? Não, comigo não. Comigo não? Que versículo, né? Aquele que está de pé. Eu estava pensando nisso agora. E Deus esperto. já falou, né, pastor? Fique esperto, porque senão você é o próximo da fila. Então precisamos, o vigiai e orai para não entrar, né? Nem cair, para você nem entrar. Então, Marcelo, não anda nem perto da direita, nem para a esquerda. Procura andar mais no meio ali, em outras palavras. Não se aventure. Eu, nos meus 54 anos, nessa caminhada de igreja aqui, nós já vimos muitas coisas.
Sabe, gente, não, comigo não. Não, porque Deus falou comigo, meu irmão, mas isso daí é meio esquisito, que Deus não, porque PPP, e na verdade estão ali satisfazendo egos, sonhos e planos pessoais. E às vezes Deus não está nem aí, não está tão longe disso daí, mas a pessoa está assim, eu estou vendo e vai dar certo, porque, moço, eu sou muito mais hoje conservador do que aventureiro. Hoje eu quero andar muito mais no meio do que nas beiradas, porque pode ser que na beirada, um dia mal que eu estiver ali, eu caia para o lado de lá. Eu não quero cair, eu não posso cair, não é meu projeto, não é o projeto de Deus. Então, Marcelo, não se aventure. Não anda em cima do muro, não anda no fio da navalha, não. Então eu vejo gente aí meio que é o Jesus, é o diabo propondo. Se você é o filho de Deus, atira-te daqui de cima, porque você vai dar ordem para os anjos, para eles te guardar, para você não tropeçar. Jesus fala o que para ele? Não tentarás ao Senhor. Então, meu amigo, mas você tem autoridade, por que você não faz isso? Não vou nem te responder. Eu vou ficar na minha aqui, mas, ok, meu amigo, fica à vontade, faz se quiser. Então, assim, é andar bem no centro para não correr risco. Andar bem seguro ali na palavra para não correr risco. Porque andando e procurando fazer, aí volta aqui lá, tem as variáveis da vida. Por que você teve um infarto? Você não cuidava? Cuidava. E por quê? Anomalia genética. Pronto. Thelma teve câncer de pulmão. Fumava? Não. Bebia? Não. Uma vida perfeita, nutricionista, cuida da saúde, tudo arrumadinho. O histórico dela de hemograma. Nossa, é perfeito. E aí, de repente, aparece um nódulo no pulmão. Todo mundo, o que é? Aí é uma mutação genética. Aí eu perguntei para o médico, o que a gente pode fazer para prevenir? Ele falou, não, Marcelo, não tem, surgiu do nada. E aí? Aí é essa velha natureza, alma e corpo que não nasceram de novo e nós vamos conviver. Então aquilo que está na minha mão para eu fazer, para eu cuidar, eu preciso cuidar. Porque cuidando, comando direitinho, ainda tem uns perrengues, imagina se deixar aí ao léu. Sim. O que você já achou aí? Chegou mais algumas pessoas aqui, dá um oi. O André já chegou, o André da Antonella, com certeza os dois estão juntos lá. A Vera também lá, diretamente de Campestrim. Tem mais gente, viu, João? A Rosa Leite, o Juliano, a Neide, a Val. Aí o André... a Val conta só meio. Que ela a Val é meio. Aí o André até usou aqui 2 Timóteo 4, do 3 e 4, que eu acho que quando você estava falando, né, de Deus, da direção, né, imagino que seja sobre isso, não abri aqui para ver. Aí o Delvio comentou aqui, ó, comigo não, disse o apóstolo Pedro, né? Maria das Graças, Marcelo também mandou um abraço. E o João falou assim que o podcast hoje está com participação internacional direto de Green Cable, que sou eu. Boa, Joãozinho. Então vamos lá começar, né, quando está escrito lá em Isaías, então, Antigo Testamento, quando Deus fala, né, essa palavra, essa promessa, essa profecia. Isaías 28, verso 16, está escrito assim: por isso declara Yahvé, o Eterno, eis que coloco em Sion, né, em Sião, uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular, para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito, olha que bacana, entre aspas. Então o que está escrito nessa pedra? Quem crer em mim jamais será abalado. Top. Amém. Demais, hein? Então nessa pedra que Deus colocou lá atrás, colocou assim, né, figuradamente, eu coloco em Sião, eu vou colocar Jesus. Jesus é a pedra, Jesus é a rocha, e quem crer nele não será abalado. Aí passam-se alguns anos, 700 anos depois, 750 anos depois, Jesus nasce, Pedro está junto, e aí Pedro, né, depois quando ele escreve, depois eu estava lendo, né, quando Jesus fala para Pedro, né, Pedro, quando você converter, é bacana, e Pedro andou com Jesus tanto tempo, Jesus fala para ele assim, Pedrão, quando você converter, fortalece os teus irmãos aí, tipo, me ajuda a te ajudar, Pedrão, quando você nascer de novo, de verdade, aí você cuida da turma. E ele conviveu com Jesus quanto tempo? Era um dos 3 ali, um dos mais próximos, e Jesus fala, quando você nascer de novo, quando você converter.
E aí Pedro converte, nasce de novo, começa o livro de Atos e ali tem experiências fantásticas com o Senhor. E aí, quando ele escreve a sua primeira carta, né? Primeira carta do apóstolo Pedro, 2,6 está escrito: porquanto assim está registrado na Escritura. Eu quis colocar lá o Isaías, porque está registrado na onde? Está registrado em Isaías, capítulo 28, verso 16. Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. E aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo para vós, os que credes, ela é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular. Então, para nós que cremos, eu tenho falado muito isso, ela é preciosa e ela precisa ser preciosa para mim. É o Jesus, como é que chama? O Davi falando: o Senhor é o meu pastor. Ele é pastor. A questão é, ele é seu, Marcelo. De Davi ele era. Então, Deus, Jesus, ele tem títulos. Que isso independe se eu acredite ou não. Ele é Senhor, ele é dono, ele tem autoridade. Eu não acredito. Você acreditando ou não, ele continua sendo. Ele é Salvador, ele veio para essa terra para salvar o homem do seu pecado. Não, mas eu não acredito nisso. Tudo bem, mas ele continua sendo o Salvador. Ele é uma pedra preciosa. Para você que crê, ela é preciosa, ela é segura e fundamental. Para você que não crê, ela continua sendo. Só que você perdeu o benefício da preciosidade da pedra. Então, quando eu falo sobre a graça, né? Para nós, a graça não nos custou nada, porque se custasse, deixaria de ser graça. Então, graça é algo sem preço. Mas não é porque não tem preço para o Marcelo que ela não tem valor. É muito pelo contrário. Eu preciso valorizar cada dia mais o que Cristo fez por mim, porque o que ele fez por mim não foi: eu acordei hoje, eu vou dar a ponta do meu dedo para salvar a humanidade. Não. Foi todo um processo de 30 anos e os 3 últimos anos que eu vim para isso. Né? O André até falando foi o André ou o Pedro falando do Pedro? O André o Delvio. Eu abri assim, aqui o versículo do André. Tipo assim, não, comigo não. É Jesus falando, quando Pedro, ele fala assim: eu vim para essa hora, o filho do homem está para ser entregue e todo mundo vai me abandonar. Ele falou assim: eu não. Ele falou assim: Pedro, deixa de ser bobo, rapaz. Eu sei até o que vai acontecer. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Ele falou assim: eu tô disposto, Jesus, a morrer por você. Acho que Jesus falou assim: mas nossa. Tá nada. Mas não tá nada, você vai me negar 3 vezes, você está falando que você está disposto a morrer por mim. E a beleza do evangelho é o seguinte: Pedro, eu sabendo disso, ok, eu conheço a tua constituição, eu sei das tuas fraquezas, inclusive o diabo estava querendo peneirar a sua vida e eu intercedi por você. Então, assim, quando eu vejo esse Jesus olhando para o Marcelo e falando assim: Marcelo, Jesus, mas então eu falo assim: mas o que eu... Não, Marcelo, ter você não tem, ser você não é. Eu te escolhi e você disse sim, é só por isso. Eu escolhi e vamos, você está disposto? Vamos, é ontem o embaixador. Eu estou querendo convocar aqui para vocês cumprirem o meu chamado, ter experiência, alegrias diferentes dessa terra. Aliás, hoje Deus me deu uma palavra bacana sobre evangelizar, sobre uma oração sobre evangelizar. E assim, Marcelo, Verônica, Binho e todo mundo, está aberto. Quem quer? Quem quer ser enviado? Né? Mas eu não sou qualificado. Não, eu não estou atrás de qualificados. Eu qualifico, eu capacito, eu instruo, eu oriento. Aliás, quanto menos qualificação você tiver, melhor para mim. Porque aí você vai depender mais de mim. Às vezes vem com um currículo desse tamanho, ou eu já sei. Aí tem que chegar onde Paulo chegou. Porque Paulo era o cara. E aí quando ele encontra com Cristo, que ele nasce de novo, ele fala assim: nossa, aquilo que eu reputava como valor, hoje eu considero como esterco. E tem gente hoje, porque eu fiz faculdade no tal lugar, então você está desprezando o ensino.
Meu amigo, depois que eu já ouvi, não foi nem relato nem de 1, nem de 2, nem de 5, nem de 50, que existem vários teólogos que são ateus, para mim eu não sei se é burrice, ignorância ou outra palavra. O cara dedica 4, 5 anos da vida dele, né, teologia, estudo sobre Deus. E você não acredita? Então assim, mas a teologia, tem teólogos tão sábios que tinha um que eu conheci que ele era doutor em divindade. Nossa! Vocês eu acho que eu conheci também. Hoje é quase uma piada, né, moço? Pastor, então você está depreciando o ensino, o estudo. Eu estou atrás daquele evangelho que Pedro e João eram homens iletrados e incultos, mas o poder que saía deles, moço. Então, quando você é um cara letrado como Paulo, e você se esvazia disso tudo para conhecer Cristo, Cristo vai te usar muito. Quando você não tem letra alguma e se dispõe a ser usado pelo Senhor, Deus vai te usar muito. Então, mas eu não estudei, eu não... Moço, você não teve a oportunidade? Não. Ok. Vai ler Bíblia, vai passar tempo sozinho com Deus, vai orar em língua, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Então, assim, não se atenha nem detenha o agir de Deus na sua vida. Porque eu não tenho qualificação, eu não tenho qualidade, eu não tenho nada, eu não tenho... Moço, para com isso. Deus não precisa disso, não. Eu vou só ler o versículo que o André tinha mandado, pastor, que na verdade é o 2 Timóteo 4, 3 e 4, nos né? últimos tempos. Porquanto chegará o tempo em que não suportará o santo ensino. Doutrina, E ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos de acordo com as suas próprias vontades. E é o que a gente está vendo, né? Tais pessoas se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. E é exatamente o que está acontecendo, né? A igreja hoje é o retrato disso daí. E aí, para mim, assim, nossa, que triste. E de outro lado, então está próximo. Nós estamos vivendo no final dos tempos, são os sinais. Jesus está voltando. Então, no final dos tempos, infelizmente, a igreja seria corrompida. O evangelho lá de trás... Mas esse não tem tanta aceitação. O evangelho bacana hoje, né, a gente precisa falar, é esse daí que é legal, bacana, fumaça, show, tudo ali, né, eu falo, é um circo, né? É que eles descobriram o caminho da dopamina, né, pastor? Tem se falado muito isso, é o prazer instantâneo, né? É fumaça, é luz, é a falsa ilusão da presença de Deus. Né? E a pessoa... Isso que você mandou para mim, não foi? Te mandei. Eu achei bem bacana, bem... Então, assim, a pessoa sai achando que tinha Deus e chora e tal, mas sai talvez tão vazio quanto entrou. Né? E é muito triste porque as pessoas não têm conseguido ver isso, né? É bem estranho, é um tempo estranho, né? Eu imagino que antes da volta do Senhor, quanto mais se aproxima, ele vai se mostrar ainda. Ele vai, tipo assim, olha quem eu sou desse jeito aqui. É porque ele está disponível, né, pastor? E se a gente, desculpa te cortar, mas se a gente deseja a presença dele, por que ele não vem? Né? Então, assim, a gente só tem que tomar cuidado com isso, né? Com essa falsa presença do Senhor. Né? Aquele livro, né, que a gente leu, o Caçadores de Deus, né, do Tom Tenney, de 1980 e pouco, 90, não sei. Fala da experiência que ele teve numa igreja americana, né, da presença real de Deus de verdade, e ele fala de uma coisa que a gente comentava e ele já falava disso lá atrás, né, que pela falta da presença de Deus, pela falta do poder de Deus, pela falta do evangelho ser pregado, né, a igreja estaria substituindo. Então vamos colocar, ele fala lá atrás, na década de 80, ele fala de músicas, de sons, de luzes, de holofotes, de um espetáculo para substituir, porque não tem, então vamos colocar isso no lugar. Né? E as igrejas hoje, as mais moderninhas, mais famosinhas,
Eles entenderam que isso atrai, Sim. isso dá dinheiro. Sim. E nesse vídeo que eu te mandei hoje, até ele é super interessante, porque assim, a Helena Tanuri, ela usa uma música que estourou no Brasil, sabe? E ela fala assim, ó, muitas igrejas, elas, que a gente já sabe isso, você sempre cuidou disso, né, para o nosso louvor ser sempre um louvor cristocêntrico, elas apontam, cantam sobre elas, a gente está cantando sobre a gente. E você vai, não, porque Deus faz, Deus, mas no fundo você está cantando, faz para mim, Deus, eu tô aqui e tal. Então Aquela lá atrás, né, como é que é? Né? Tinha um refrão, né? Restitui. É essa mesmo ou não? Não é essa. Eu quero de volta o que é meu. Tipo assim, não, Deus, é uma você bem tem famosinha que... também. Não, você não tem nada. Deus não tem nada, meu irmão. Ele já fez tudo e por amor. Sim. Graça. Ele fez tudo sem eu merecer. E agora eu vou colocá-lo na parede? Para, nossa. Misericórdia. Só antes de você mudar, adivinha que o Rubervan mandou uma pergunta. Essa pergunta é para Verônica. A Verônica responde. Pastor, o versículo 8, deixa eu ver se é Pedro, né? A primeira Pedro 2:8. Aí o versículo 8 dessa carta de Pedro fala dos desobedientes. Isso joga o povo na lei se mal interpretado? 1 Pedro 2:8. 2:8. Isso. Então, o 7 terminou a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que causa queda, porquanto aqueles que não creram tropeçaram na palavra, por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Então, o primeiro ponto, eu creio, o Rubervan, tem até um versículo, Romanos 1:8, se eu não estiver enganado, que a obediência, ela deriva da fé. Da mesma forma, a desobediência deriva da incredulidade. Deixa eu ver se é esse daqui, acho que é Romanos 1:8. Eu gosto desse daqui. Se não foi, eu acho ele aqui. Enquanto isso, ó, o Ederson também está aqui, pastor. Esqueci Ederson, de falar dele aí, ó. Diretamente de Yonkers. Aqui, é 1:5, não é 8 não. Por intermédio dele e por causa do seu nome, Romanos 1:5, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. Então é tão bacana entender isso, que quando eu estou obedecendo, é por causa da minha fé. E a fé é porque ele me deu fé. Ele me deu fé porque ele me levou ao arrependimento. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu não vou me gloriar ou vangloriar, me orgulhar, porque eu estou obedecendo. Eu só estou obedecendo por causa da fé. E a fé que eu tenho, na verdade, eu tenho porque ele me deu. Efésios 2:8 fala o quê? Pois pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, a fé para eu ser salvo, ela originou em Deus, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então, para que não fique nada em nós, mas hoje eu obedeço. Obediência é fruto da fé. E aí aqui, aquele texto lá, voltando, que Rubervan é sempre... Rubervan, vamos conversar depois. O Celso também acabou de chegar, viu? O Celso, beleza. Pedra de tropeço e rocha que causa queda. Porquanto aqueles que não creram tropeçaram na palavra, por serem desobedientes. Então eles não creram, a desobediência veio por não crer. E a obediência vem porque crê. Mas então, não tem obra do Marcelo quando crê. É igual o fruto do Espírito. Se o fruto é do Espírito, não é do Marcelo. Então não é o fruto, a raiz não é o Marcelo, a raiz é Deus. A nova semente, então, mas agora eu faço isso, faço aquilo. Não, eu faço porque eu nasci de novo. E o meu nascimento não é originado em mim. Não fui eu que criei isso, que gerei isso, que eu me tornei. Não, eu fui tornado. Então, quando a gente vai entendendo, né, caminhando assim, não sobra nada para nós. Sim. A não ser gratidão, muito obrigado. Você é doido de me usar, de fazer isso, de me escolher, mas dependência aleluia. Dele, né? E vai vivendo desse jeito. Então,
Mas eu acho que às vezes, pastor, a gente acaba meio que normalizando isso. Né? Nós temos que tomar esse cuidado, né? De achar... Ontem eu escutei uma coisa bacana. Estava falando com uma pessoa, posso falar, o Joel da Lili. E no final do curso a gente estava conversando e ele falou assim, rapaz, eu lembro você muito agora. Eu falei, por quê? Eu falei, porque eu vou comer uma pizza e eu louvo a Deus. Eu lembro, não foi Deus que me deu. Eu vou fazer isso e eu louvo a Deus. Eu falei assim, nossa, que bacana. Então, assim, para mim, é assim, eu louvo a Deus pela sua vida, pastor, porque você pregou uma palavra, um sermão, uma revelação. Não. Você me ensinou a ver Deus num pedaço de pizza. Você me ensinou a reconhecer e valorizar e agradecer a Deus, porque não é um pedaço de pizza. Eu tenho condição de comer, eu tenho condição de comprar, eu tenho condição de me alegrar com isso. Então é Deus. Né? Então, assim, nós temos que valorizar a pedra, valorizar Cristo e agradecê-lo sempre. E não é hipocrisia, não é para ser legal. Ai, Jesus, muito obrigado. Não, para com isso. Daí isso é coisa de menino. Coisa de menino, exatamente. Coisa de menino. Né? Então é isso daí. Combinado, Rubervan? Deus abençoe pela sua vida, viu, mano? Sempre colocando o pastor nas cordas. Na saia justa. Exatamente. Jair Emídio também chegou por aqui, viu, pastor? Muito bom, muito bem. E aí, então, pensando ali sobre o Jesus como pedra de esquina, pedra de alicerce, pedra ali como fundamento de segurança, né, como alicerce, e o Jesus como pedra de esquina para orientar a sua vida. No finalzinho do Sermão da Montanha, vou tirar o contexto, né, e falar só sobre esses 4 versos, capítulo 7, verso 24 em diante. Jesus faz um paralelo ali do sábio e do insensato, do louco, porque ele está terminando o sermão, tudo que ele ensinou, tudo que ele falou. Assim, Jesus disse, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Por outro lado, pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Então, não estamos falando sobre construir a vida para sermos salvos. Construir a vida e no final da linha de chegada, cumpri, passei, né? Os 2 caminhos, né? Que está, acho que no capítulo 6 de Mateus fala, né? O caminho que leva à salvação, ele é apertado com a porta estreita. E o que leva à perdição, ele é largo com a porta espaçoso com a porta larga. Então nós não estamos falando que construir a vida usando as palavras vai te levar à salvação. Porque a pedra angular, a pedra de esquina, ela não é para ser colocada... Aliás, eu lembrei coisa bacana, hoje eu estava pensando nisso. Ela é a primeira pedra. Ela não é a última telha. Ela é a primeira pedra. Ela não é o acabamento, ela é o alicerce. Então, ouvir as palavras de Cristo, e eu vou procurar, tentar, vou ser corajoso para edificar a minha vida baseado nessa instrução, nessa orientação, isso é o que Jesus está falando ali. Né? Tirando o contexto de salvação, disso aqui do Sermão da Montanha, mas para a minha vida hoje o que eu procuro fazer? Como que eu vou construir a minha vida? Jesus é o alicerce, ok, mas ele também é a pedra de esquina. Então então as decisões que eu tomo, os sonhos que eu tenho, até nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tudo tem que estar, tudo é peneirado. Deus, a minha vontade é essa, e a tua? Procurei ali na palavra, essa não é a vontade de Deus. Então acabou. Ah, mas eu gosto, eu queria, eu tenho vontade. O que você quer ou não quer, Marcelo? Aí é o espírito que nasceu de novo com a alma que não nasceu de novo. Então nós temos essa vida espiritual, ela tem que subjugar a vida emocional e carnal. Porque senão, né, Paulo fala o que lá em Gálatas?
Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências, os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então, quem estiver mais alimentado vai subjugar o outro. Então, a carne não vai querer as coisas do Senhor. A carne quer as coisas que agradam a ela. Né? E eu preciso falar não para ela, deixar ela com fome, jejum, alimentar com palavra e oração em línguas, e aí daqui a pouco a carne eu queria, bem, é até legal o que você queria, mas isso não é o melhor, então não vai fazer, e ponto final, e vamos viver a vida. É lícito, mas não convém. É conveniente a mim, mas é conveniente para o BIM, é conveniente para o perdido, é conveniente para o legalista, não, então acabou. Tipo assim, a decisão já está tomada, mas não tem mais nem menos, é assim tem que ser a vida. A princípio não é gostoso, mas a colheita vale a pena. É porque assim, acho que até você vai lembrar de um dia que eu perguntei um negócio pra você sobre isso. Que eu ainda falei pra você, falei, pastor, mas e aí, como que a gente ora? Né? Que aí a gente chega num ponto, como orar? Né? Porque a gente tem que orar, a Bíblia fala que a gente não sabe orar como convém. Então ora em línguas. Né? Aí você vai entender os planos de Deus para sua vida. E outra coisa, Bim, já coloca aí porque está é o Provérbios 16:1, que está nesse contexto. Isso eu faço. Eu faço porque, eu sei toda a vontade de Deus para minha vida? Não. Eu sei todo o plano de Deus para minha vida? Não. Então, Provérbios 16:1, ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, de construir, de edificar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Então, Deus, eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto estar assim, eu queria tanto viver assim, eu queria morar numa cidade tal, eu queria fazer isso. Não tem problema nenhum. O problema é eu queria e fazer. Eu quero e faço. Querer não tem problema nenhum. Deus, e aí? Me mostra, me ensina, não quero tomar decisão. E aquela palavra que eu acho que assim para mim foi muito marcante é aquilo, Deus, eu não quero errar. Você sabe, eu sou, tipo assim, Deus, eu não estou de brincadeira. Eu estou interessado muito em fazer isso, em construir isso, em montar essa igreja, em montar essa empresa, em mudar de cidade. Eu estou, nossa, você sabe como é que eu estou. Mas eu não posso errar. Então você me ajuda. Porque se não for isso, você sabe também que eu vou falar não, vou dar meia volta e boa. Então acho que assim, essa sinceridade diante de Deus, porque assim, Marcelo, você está disposto a ouvir não? Tô. Vai ser ruim? Vai. Mas eu prefiro ficar ruim 2, 3 dias do que passar, às vezes, o resto da vida. Minha mãe fala um negócio, é ditado de mãe. Melhor vermelhar agora do que roxear depois. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, precisamos ter essa maturidade e essa sinceridade com Deus. De, eu tô doidinho para fazer esse trem, mas você sabe que eu não quero errar. E eu acho que comigo já aconteceu, acho que com outras pessoas também, essa sinceridade, e Deus fala assim, não é isso, não vamos fazer isso, não vou fazer isso. Às vezes eu ainda falo com o Bim, falo assim, nossa, Deus podia interferir no nosso livre-arbítrio, né, pastor? Porque jamais a gente escolheria errado, né? Aí ele não teria. Aí ele seria o Elon Musk. Né? Ele teria um robô. Falei, não, mas podia assim, umas coisinhas, né? De não, vai pra cá, filha, aqui vai dar certo, quieta o coração. Mas eu acho assim, na verdade ele fala, né? A gente que às vezes. É a gente que não ouve, né, pastor? É o que você falou, né? Que daí a gente olha, mas eu queria tanto, né? Então, vai, tartaruguinha. Já paguei, eu comprei a passagem para Nínive. Você quer gastar dinheiro para ir para Tarsis? Eu não vou te proibir. Eu não vou te forçar, te colocar dentro do navio para Nínive e também não vou te impedir para ir para Tarsis. Eu já te falei. Então hoje para mim a Bíblia, quando eu leio, é aquilo. Eu já sei que não é aquilo. Marcelo, você está me pedindo, você acha que eu vou mudar? Eu não vou mudar. Né? Como Jonas, Deus mudou? Não. Quando Jonas voltou de novo, e aí, Deus? Eu falei assim, ok, amém, aleluia. O chamado é para Nínive, né? A vaga está aberta para ir para Nínive. Você está afim? Agora eu estou. Então, a gente precisa aprender a falar sim primeiro, né? Não precisa falar depois da segunda, terceira, 10ª pancada, né? Então, E assim, querendo ou não, por isso que assim, hoje eu tenho, até lá nos Estados Unidos, a gente estava falando um pouquinho sobre isso, conversando entre eles. Eu tenho assim um pouco de a palavra desses jovens pregadores, 20 anos, 25 anos, 28 anos,
O que eles sabem da vida? O que eles experimentaram? Eu ia te perguntar exatamente isso agora, você acredita? Quantas cicatrizes eles têm? Quantos, sabe, a palavra de Deus fala assim, de repente aconteceu o oposto. Você já teve isso? Né? A turma hoje anda de sapatinho de 10 mil reais, anda de bolsinha Louis Vuitton de 30 mil. Cara, que vivência que você tem da vida. O que você sabe da vida? Que experiência que você tem da vida? Você conhece alguns versículos e hoje tem coach, tem linguagem subliminar, tem aquele outro neurolinguística, tem tudo hoje para você montar, tem a IA hoje, para você montar o sermão bacana, top, legal, tem legendário, tem tudo para fazer assim, uau! Do cara ficar assim, caraca, nunca ouvi uma palavra não bíblica tão legal como essa. E a igreja está cheia de palavras legais hoje, né? Motivacionais e que anima. Cara, eu vou na igreja, eu saio de lá, eu saio voando. Às vezes tem que sair rastejando. Né? Então, assim, eu gosto de um Paulo cheio de cicatriz, cheio de pancada na vida, e falando assim, ó, que ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Hoje a turma não tem marca. Tem marca de sapato. As marcas mudaram. As marcas mudaram. Top! Pode fazer uma pregação, pastora. Vamos fazer. As marcas mudaram. A de Paulo era chicotada, fome, jejum, pancada, traição, morte, né? E a de hoje, as marcas. Hoje é Louis Vuitton, Rolex. Mercedes, BM. Eu ia te falar exatamente isso, que eu acho que assim, a maturidade hoje está diferente, né, pastor? A maturidade hoje, ela está talvez mensurada nos likes e curtidas e seguidores. Exatamente. Como esse pastor é bom, porque ele tem 1 milhão de seguidores. Nossa, que igreja top, porque a igreja está cheia de gente. Hoje a gente estava falando disso, né, Yara, do Delve. Será? Será que a igreja que está cheia é uma igreja boa? Não sei, sei lá. Ó, tem alguns comentários aqui, tá, pastor? Ó, o Fernandes chegou aqui também. Vou deixar para ler. Tem mais uma pergunta do Robert vai aqui, pastor. O Fábio Souza, ele falou assim, ó, boa noite, pastor. Manda um salve aí para minha turma da natação. Nossa, Fabinho, seu aluno número 1, que é o Éder Terezo. E aí, já tá fazendo aula? Como é que tá esse negócio aí? Aí, o Rubervan mandou mais acho que uma pergunta, um comentário. Deixa eu ver aqui. Maravilha, Marcelão, mega respondido. Provérbios 2:6 na sua vida lá, para a nossa alegria. Não, esse foi só um comentário. Louvado seja Deus pela fonte de água limpa que temos por meio da sua vida. Glória a Deus. Então não era nenhuma pergunta, não. Era então, só. Tá bom, depois, agora já tá tudo bacana. Depois você me passa o Pix aí que eu já. E aí o Fernandes, para completar o que a gente estava falando das marcas, né? O Fernandes mandou aqui, ó, é a filosofia do ter ou não. Peraí, desculpa, deixa eu ler de novo. É a filosofia do ter e não do ser. Então é isso. Hoje, o pastor bacana é o que ele tem. Né? Não é o quem ele é. Sim. Que carro que você usa, que tamanho que é a sua igreja, que carro que você usa, não, que carro que você tem, que tamanho que é a sua igreja, qual é a tua rede social, quantos são seus seguidores. É meio estranho, né? Eu falo que Paulo, né? Esse Paulo, o Pedrão, o Joãozão, essa turma aí, não sei se hoje eles se eles seriam convidados para estar nesse hall, né? Acho que seria meio difícil, engraçado, né? Porque assim, eu falo muito com o Binho, a gente assiste, eu gosto de assistir a sériezinha da Record, né? E tá passando Paulo. Pastor, Vocês perceberam que Paulo era mais manso, que eu sou manso perto de Paulo? Não, você é muito manso. Aí, ó. Gente, não é, amor? Eu e o Binho, a gente fica assim, meu Deus. É isso. Mas Paulo era assim, na sola da bota mesmo, literalmente. Eu acredito que assim, tá retratando bem fiel, assim, as partes que a novela ela floreia um pouco, né? Essa minissériezinha. Mas o que tá lá na Bíblia mesmo, nossa, pastor, ele
Ele entra com os pés no peito mesmo. Amaldiçoa quem não prega o evangelho da graça. Bate face a face com Pedro na presença de todos. A gente assistiu esse capítulo. Então hoje é assim, se você tiver que conversar uma conversa séria com a Verônica, não pode ser na frente do louvor. Sim. Então assim, mas isso é educação, isso é isso é gerência de pessoas. Então, fala para Paulo. É o Paulo que fala assim, aqui ninguém me enche nada, não. Ninguém me perturba, não. Vocês estão falando um monte de coisinha assim, acho que assim, olha minhas costas como é que tá, por causa de vocês. Olha que eu tô arrebentado, eu não tenho nada, eu não tenho um couro para deitar. Paulo fala o quê? Eu trabalhei para não ser pesado para vocês. Eu era fazedor de tenda, eu tinha esse direito? Tinha, mas eu não quis. Sabe? Então, esse é Paulo. É o Paulo que conheceu a lei num ponto que ninguém viveu, que ninguém cresceu aos pés de Gamaliel. E ele tem o currículo dele, filho da tribo de Benjamim, o 8º dia, a lei quanto a isso, igreja perseguidor, e fala, e fala assim, tudo isso para mim, que eu reputava como valor, para mim agora é cocô da vaca, agora é esterco. E a turma hoje está aí de, não, porque isso, que aquilo, que não pode falar, porque não pode falar o quê? Moço, Tem um comentário da Thelma aqui, pastor. Verônica de Deus não fala que o Marcelo é manso, não. Não joga gasolina, não. E aqui o Fábio respondeu, falou assim, o Éder está aprendendo. Então eu fico muito tranquilo quanto a isso, porque você é um excelente professor. Depois eu vou contar aqui, fora dos bastidores. Olha lá, eu quero saber, hein? Mas eu tenho ficado assim, maravilhada de ver, pastor. Porque eu falo pro Bim, eu acho que eu tenho eu sou meio lúdica com as coisas, sabe, pastor? Então, assim, quando eu vejo, sabe, às vezes você tá pregando. Né? Exatamente. Às vezes você tá pregando, eu falo pra Rita, assim, nossa, o pastor pregou. Eu vi isso daí, essa cena. Então, sabe, se você tá pregando, eu fico vendo, e eu fico assim, Binho, olha só, o pastor pregou sobre isso. E tipo assim, aí quando você enxerga o negócio, assim, sabe? Nossa, pastor, ele era fogo. Não, moça. Ele era fogo mesmo. Aí você pega Jesus com os fariseus. Eu falei até ontem, ou no passado, sei lá, de manhã ou à noite. Se você ficar aí, você não entra no reino, para os fariseus. Vocês não entram no reino de Deus e está impedindo os pequeninos de entrar. Sabe o que você poderia fazer? Amarra uma pedra de moinho no pescoço e atira-te ao mar. Nossa, ele estava falando exatamente isso. É mais ou menos assim, você morto me ajuda. Você vivo está me atrapalhando. Então, nossa, mas onde já se viu? Hoje, se falar a palavra... Nossa! Se usar a palavra S-U-I por aí vai, a IA já pumba, já não aparece em rede social. E Jesus falou com todas as letras. Pastor, então você é dessa turma? Moça, eu sou da turma do Evangelho. Com E maiúsculo. Uai. E por ele eu defendo e por ele... eu ando junto ou por ele eu não ando junto. É uma escolha que eu fiz. Eu quero andar com ele. Eu não quero sair nem para a direita nem para a esquerda. Pastor, você é radical. Fala isso para Paulo e para Jesus. Fala para ele que eu sou radical. O Marcelo radical? Radical é Jesus. Que poderia ter o pai por 3 vezes. Você imaginou, você entende isso? Ele chega para o pai e fala assim, pai, e aí? Tem jeito? Não é que o pai fala não, o pai não responde. Segunda vez, e aí? Tem jeito? Tem outra pessoa no meu lugar? Pode colocar outra? Eu estou com medo, estou apavorado, eu estou em pânico. E o pai nem responde. Pela 3ª vez vai Jesus, sabendo que, bem, se ele não falar sim, na hora que eu levantar daqui, eu vou ser preso, espancado, torturado, moído por um povo que nem me respeita, me reconhece, me quer e valoriza. Você já imaginou a tensão e falar assim, vale a pena o diabo falando assim, mas você vai mesmo? É aquela passagem como é que é aquele filme do antigo, de Cristo lá? A Paixão de Cristo. Paixão de Cristo. Tem essa passagem do diabo
Né? Na Bíblia não fala, mas tem. Jesus sai dos discípulos ali, vai lá orar e tipo aquele diabo, que trem esquisito lá do lado dele. Porque imagina, ele poderia falar, não vou nada de estranho não, Mocão, acabou. E eu sou Deus e agora vou mudar a regra, mas aos 44 não pode porque eu sou Deus, eu mudo esse trem aqui agora. Então, nós precisamos entender o que foi feito para nós custo zero, para ele custo tudo. Para não, então eu estou na graça eu vou beber, eu estou na graça eu vou adulterar, eu estou na graça eu vou, vai o quê? Para com isso, moço, deixa de ser menino, cresce. Está na graça, vai viver igual o filho pródigo? Fica à vontade. Porque uns dias volta aí, tudo arrebentado aí, fedido, disputando comida de porco. Pastor, uai gente. Não normaliza o que Cristo fez, né, pastor? Não, o que é isso, moço? Então, assim, quando Paulo entendeu isso, vocês vão falar para mim de leizinha? Vocês vão falar para mim de... É o Jesus falando sempre para os fariseus, sempre para os legalistas, sempre para os que são muito, né, conhecedores da lei, os teólogos que sabem tudo a respeito dele, mas são os fãs. Sabem tudo a respeito do ídolo, só não convive com ele. E aí é Jesus falando assim, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe. Vocês estão coando mosquito, engolindo camelo. Então... Esse é o evangelho. Quando você descobre, você não aceita, não é outra coisa, você não aceita nem algo parecido que possa depreciar o que Cristo fez. Então, meu conselho para você é conhecer mais o que Cristo fez, manter-se na raia entre direita e esquerda, não sai, mas eu posso perder, eu posso... Ok, no mundo, né? No mundo tereis aflições, meu amigo. Aquele que perde por causa de mim, ganha. O que ganha por causa de mim, perde. O que ganha sem mim, perde. Então, você vai fazendo suas escolhas nessa longa estrada da vida, você vai fazendo as suas escolhas. E estamos falando de salvação? Não. Estamos falando de honrar a Deus, de agradecer a Deus, de... viver uma vida diferente nessa terra. E outra coisa, como eu falei ontem, e ser um embaixador ou embaixatriz de Cristo aqui nessa terra. As pessoas olharem para você e falam, não, eu sei que você é diferente. Você tem uma postura diferente. Eu estou atrás disso. Eu não quero ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Ah, mas você está perdendo, mãe. Não estou aqui para ganhar. Aliás, eu estou perdendo o quê? Porque o que eu tinha que ganhar, eu já ganhei. Eu ganhei a salvação. Eu não a conquistei. Eu a ganhei de graça. E eu a valorizo cada dia mais, pelo menos espero. Para a gente ir finalizando, né? Quando, pastor, tá, então de uma forma prática, como que eu posso, né? Para Cristo ser o fundamento, você precisa nascer de novo. Né? Cristo, ele precisa ser o seu Senhor, dono e o seu Salvador. Eu gosto da ordem. Ele precisa primeiro ser seu dono, para depois te salvar. Você não pode... O Binho está com o relógio dele lá. O relógio é do Binho. Ele é porque a palavra Senhor não é um título de idade, né? Uma pessoa de idade, ou Senhor, não sei o quê. Não, Senhor em grego é Kyrios. Kyrios significa dono, proprietário. Então o Binho é o dono daquele celular. Se ele quiser pegar aquele celular e jogar fora, ele faz o que ele quiser, porque é dele. Então, eu não tenho poder para fazer nada em relação ao relógio do Binho. Deus, ele não tem poder de me salvar se ele não for o meu dono. Então, a primeira coisa é uma pessoa, ela precisa entregar a posse dela, né? Fazer essa transferência de bens. Jesus, eu entrego a minha vida para você. Você passa a ser o meu Senhor, o meu Kyrios, o meu dono. E como Senhor, o Senhor agora tem acesso, tem poder para me salvar. Então, Jesus como pedra, como alicerce, Senhor, dono e Salvador, aquele que salva. E agora, para eu construir a minha vida a partir de agora, então Cristo é o fundamento. Então, a partir de agora, eu quero construir a minha vida. Que Ele seja também a pedra de esquina. A pedra que vai orientar a minha vida nessa terra, para que a minha vida seja uma vida aprumada, uma vida bem edificada, que é o que nós lemos, aquele que ouve e coloca em prática, tirando o contexto, mas ouvir
né, sem sair para a direita nem para a esquerda, o que a palavra de Deus diz a respeito disso, nas áreas da minha vida, sobre casamento, criação de filhos, relacionamentos, vida profissional, vida financeira, vida ministerial, servir as pessoas, né, Deus me usar. Então tudo isso está escrito ali. Então eu preciso pautar pautar a minha vida naquilo que está escrito. Né? Jesus sempre falou, está escrito, está escrito, está escrito. E eu separei um texto ali bacana, que é Lucas capítulo 19, verso 47, que está escrito assim: todos os dias Jesus ensinava no templo. Todos os dias Jesus ensinava no templo. Lá em Jerusalém, todos os dias Jesus ia ao templo para ensinar o povo. E aí ele fala que, entretanto, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes do povo, tramavam algo para destruí-lo. Contudo, não conseguiam encontrar um meio para executar seus planos, pois todo o povo estava absolutamente sob o domínio das suas palavras. Então, o que eu aplico isso na minha vida e compartilho com você? Você quer construir a sua vida? Deixe Jesus te ensinar todos os dias. Você corre o risco de ficar dominado pelas palavras dele. Então não serão mais as tuas palavras, as tuas decisões, o que você gosta, quer ou deseja. Serão as palavras dele. Você será orientado pelas palavras dele. E não vai ficar muito difícil para tomar essa decisão. Porque cada dia que passa, você experimenta que pode ser que a princípio o resultado não seja imediato. Mas com o passar dos dias, semanas e meses, você fala, valeu a pena. Então na próxima decisão, espera aí, lá atrás eu decidi pela palavra. Nos primeiros dias, semanas e meses não foi bacana, mas hoje eu já estou colhendo o que eu plantei lá atrás. Então, como eu não sou bobo, eu vou plantar de novo a semente do Senhor. E eu vou dar o tempo. Uma hora ela vai germinar. E quando germinar, como disse Paulo, o lavrador que trabalha é o primeiro a participar da colheita dos frutos. Beleza? Amém. É isso, né? É sobre isso, né, pastor? É sobre isso que estamos falando. E o Fábio, que é o professor do Ederson, né? Aí ele falou assim, ó, meu melhor aluno, Éder, apareceu na live. É isso aí, tá os dois aí. E aí, só para complementar isso que você falou, né, pastor? Deus já fala com a gente, né, que os planos dele são maiores e melhores do que os nossos, né? Então, assim, a gente não tem que ter dúvida de que o que ele tem é melhor para nós, né? Então... O segredo está em confiar. E entrega o teu caminho, confia, ele fará. Entrega, confia, ele fará. Então, o entregar... Jesus, estou colocando nas tuas mãos essa área da minha vida. Eu vou pautar a minha vida baseada na tua palavra, eu vou escolher pela tua palavra. E a questão da confiança é por quê? Porque ela geralmente demanda um tempo. Não é... Marcelo, você entregou para mim? Entreguei, que bom, agora deixa comigo que eu vou ajeitar a tua vida, viu? E aí, 2 horas depois, e aí? Nada ainda? Ou então assim, né? Deus, mas eu acho que se você for por aqui, vai dar certo, né? O Bing igual do Xerec, né, Bing? Já chegou? E aí, Bing? Meu Deus, já chegou a resposta? E o Pix? Nada ainda? Porque Aí, então, assim, essa confiança. Aí nós voltamos à maturidade. Sim. Voltamos às experiências. E como é que uma pessoa com 20 anos tem experiência de quê? Tem experiência de nada, moço. Mas tem milhões de seguidores que estão seguindo quem? Um menino, mas aleluia, glória a Deus, aleluia. Deixa eu falar um negócio aqui, mas eu acho que a nossa advogada tá de férias, né, amor? Melhor... Não, é melhor não deixar. É melhor, meu advogado falou que eu não posso falar, pastor, então melhor não falar nada, não. Melhor isso. Mas é sobre isso, pastor. A gente já falei, assim, o pessoal que tá aqui, você já vai finalizar? Sim. Então, agradecer a todo mundo que teve presente com a gente, os comentários que eles fizeram, o Rubervan, né, pastor? Rubervan, mais uma vez, né, Rubervan? Para não passar em branco. Né, o Rubervan deixando sua marca, né, Rubervan? Muito obrigado pelas perguntas. E assim, aproveitar mesmo esses podcasts que a gente tem, né, pastor? Porque às vezes as pessoas... Eu falo por mim, sabe? Hoje lá em casa eu ainda tava pensando, falei assim, gente, que doido, né?
né? Quantos anos faz que a gente está na igreja? Mas a gente tem dúvida até hoje. Né? Então, assim, a gente precisa sugar mesmo isso, né? E essa palavra do Senhor que é viva, né, pastor? Então, assim, é cada coisa. Hoje eu aprendi um monte de coisa. Né? Então, assim, e divulgar isso mesmo, sabe? Assim, eu não sou uma pessoa que eu tenho facilidade de falar com as... Por mais que eu seja falante pra caramba, mas eu não tenho a mesma facilidade que o Binho tem de falar do evangelho e tal. Mas se você compartilha, sim, sabe? São várias maneiras, né? Exatamente. De evangelizar. Exatamente. Né? São várias maneiras de expor o que Cristo fez para as pessoas. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem as nossas redes sociais, fazendo jabá agora das redes sociais. Então, assim, a gente tem muita palavra no Instagram, muitos cortes que a gente tem feito do pastor no Instagram. Então, assim, se você também não tem tanta facilidade de falar, entra no Instagram, no Face, no YouTube mesmo e compartilha com as pessoas, porque o Senhor mesmo já fala, né? O meu povo está sendo levado cativo por falta de conhecimento. De conhecimento. Então, assim, a gente precisa levar essa graça para as pessoas. E aí, né, mandar um abraço para todo mundo que esteve presente. E o Fábio mandou aqui que já está com saudade de vocês. É mesmo, meu amigo? Então, já nós estaremos aí, porque nós não vamos deixar vocês com saudade. É igual assim, não, semana que vem, nós estamos falando, dos Estados Unidos, aguenta a mão aí. Aí a Sônia, mãe do Igor, também estava aqui, viu? A Sônia, diretamente de Itanhomi. Eita, ela Jesus. Falou, prosseguindo para o alvo, que é Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos para comentar o jegue que o Igor... O jegue bateu no jegue, tadinho. Mas muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam e como a Verônica disse, compartilhe, leva o evangelho, né? Seja um embaixador, uma embaixatriz de Cristo nessa terra, Amém. Faça a diferença, que eu tenho certeza que você terá uma alegria nova na sua vida. Alegria de ser usado por Deus, de experimentar a graça, o favor de Deus na sua vida e agora também através da sua vida. Amém? Amém. Vê e Bitos, muito obrigado e até semana que vem, que você tenha uma excelente noite em nome de Jesus.